Levanta-te e volta a enxergar, disse a menina órfã de 5 anos ao neto cego do milionário. Ele riu com desdém, mas, quando o menino se levantou da cadeira de rodas e o olhou diretamente, o homem caiu de joelhos. Antes de começar, dá um like, inscreva-se no canal e comente de onde você está nos assistindo. Ana conheceu a solidão muito cedo. Aos 5 anos, seus dias passavam no orfanato São Miguel, uma construção de tijolos desgastados, onde viviam 30 crianças abandonadas por diferentes motivos. Era uma menina negra, pequena para sua idade, mas com um olhar que transmitia uma serenidade incomum. Os cuidadores do orfanato, liderados pela diretora Esperança Moraes, uma mulher de 60 anos com cabelos grisalhos precoces e mãos calejadas pelo trabalho, notaram algo especial em Ana desde sua chegada. O orfanato sobrevivia com doações esporádicas e eventos beneficentes organizados por famílias ricas da região. Durante esses eventos, as crianças eram levadas para que os benfeitores conhecessem as condições em que viviam. Ana sempre ficava em silêncio durante essas visitas, observando os adultos com seus ternos elegantes e sorrisos forçados. Foi em um desses eventos que Ana viu Lucas pela primeira vez. O menino de 8 anos chegou em uma cadeira de rodas moderna, empurrado por Clara Santos, uma mulher de 40 anos que trabalhava como sua cuidadora há 3 anos. Lucas era branco, magro, com cabelos castanhos que caíam sobre os olhos cegos. Sua expressão era vazia, como se tivesse perdido a esperança há muito tempo. Atrás deles caminhava Augusto Bernardes, um homem de 70 anos, alto e robusto, vestido com um terno preto impecável. Seu rosto exibia rugas profundas que falavam de anos de preocupações e decisões difíceis. Ele era conhecido por ser dono de várias empresas têxteis e por seu temperamento intimidador. Não vamos perder tempo com isso, Clara, murmurou Augusto enquanto observava as crianças do orfanato. Vamos cumprir o compromisso social e ir embora. Clara assentiu sem contradizê-lo, embora, por dentro, sentisse pena de Lucas. Nos 3 anos em que cuidava dele, tentou várias vezes se conectar com o menino, mas ele parecia ter construído um muro invisível ao seu redor. Ana se aproximou lentamente do grupo. As outras crianças do orfanato mantinham distância, intimidadas pela presença de Augusto, mas ela não demonstrou medo. Parou diante de Lucas e o observou fixamente. "Oi", disse Ana com voz suave. Lucas não respondeu. Suas mãos repousavam imóveis sobre as rodas da cadeira. Ana se abaixou até ficar na altura dos olhos dele. "Você pode me ouvir, né?" Desta vez, Lucas assentiu levemente. "Um dia, você vai se levantar e voltar a enxergar", disse Ana, com uma convicção que surpreendeu todos os presentes. Augusto deu uma risada seca. "Menina, meu neto foi atendido pelos melhores médicos do país. Se eles não podem fazer nada, menos ainda as palavras de uma criança." Ana não se intimidou. Manteve o olhar fixo em Lucas. "Levanta-te e volta a enxergar", disse com firmeza. O silêncio ficou pesado. Lucas permaneceu imóvel, mas, pela primeira vez em meses, seu rosto mostrou uma expressão de curiosidade. "Chega", declarou Augusto. "Clara, vamos embora." Enquanto se afastavam, Lucas virou a cabeça para trás, como se quisesse ouvir a voz de Ana mais uma vez. Os dias seguintes foram normais no orfanato. Ana ajudava nas tarefas domésticas e brincava com as outras crianças. Entre elas estava Joana, uma adolescente de 14 anos que chegou ao orfanato há 2 anos, após seus pais morrerem em um acidente. Joana tinha uma atitude rebelde e desconfiava dos adultos, mas desenvolveu um carinho especial por Ana. "Por que você disse aquilo para o menino rico?" perguntou Joana, enquanto lavavam pratos após o almoço. "Porque é verdade", respondeu Ana simplesmente. "Não seja ingênua, Ana. Os ricos vêm aqui só para se sentirem bem consigo mesmos." "Miguel",
Um menino de 10 anos, tímido e estudioso, se aproximou. Minha irmã trabalhava numa casa onde morava um menino cego, disse em voz baixa. Ela dizia que a família gastou fortunas em tratamentos, mas nada funcionou. Ana secou um prato lentamente. Às vezes, as coisas não funcionam porque não é a hora certa. Uma semana depois, Clara voltou ao orfanato. Chegou sem avisar, enquanto as crianças brincavam no pátio. Procurou Ana entre o grupo. É você a menina que falou com Lucas? Perguntou Clara. Ana assentiu. Ele tem perguntado por você todos os dias. Não para de falar do que você disse. Esperança Moraes, que ouviu a conversa, se aproximou. Senhora Clara, não queremos problemas com o senhor Bernardes. Não haverá problemas, garantiu Clara. Só queria que soubessem que Lucas está diferente, mais animado. Clara foi embora, mas voltou 3 dias depois, dessa vez com Lucas. Augusto não os acompanhava. O senhor Bernardes está em uma reunião de negócios, explicou Clara à Esperança. Achei que seria bom trazer Lucas para tomar um ar fresco. Lucas parecia mais alerta que na primeira visita. Quando Ana se aproximou, ele sorriu levemente. Você sabia que eu ia voltar? Perguntou Lucas. Não, respondeu Ana. Mas fico feliz em te ver. Sentaram-se juntos no pátio. Ana começou a contar histórias sobre outras vezes que viu Deus fazer milagres. Falou de Rosa, uma senhora que recuperou a capacidade de andar após anos em cadeira de rodas, e de Pedro, um homem que conseguiu emprego depois de meses desempregado. Como você sabe que foi Deus? Perguntou Lucas. Porque as coisas impossíveis só ele pode fazer, respondeu Ana. Joana, que observava de longe, se aproximou. A Ana sempre fala coisas assim, disse a Lucas. Às vezes, acho que ela é louca, mas outras vezes... Outras vezes o quê? Perguntou Lucas. Outras vezes, coisas estranhas acontecem quando ela está por perto. Miguel também se juntou ao grupo. Semana passada, Ana orou pelo cachorro da casa ao lado, que estava muito doente. No dia seguinte, o cachorro estava completamente curado. Lucas ouviu com atenção. Pela primeira vez em anos, sentia-se parte de algo. As visitas de Clara e Lucas se tornaram regulares. Sempre vinham quando Augusto estava ocupado com seus negócios. Ana e Lucas desenvolveram uma amizade genuína. O menino começou a mostrar mudanças notáveis. Sorria mais, fazia perguntas e demonstrava interesse pelas atividades do orfanato. Mas Augusto logo descobriu as visitas secretas. Uma tarde, chegou inesperadamente ao orfanato, enquanto Lucas brincava com Ana e as outras crianças no pátio. O que significa isso, Clara? Rugiu Augusto, sua voz ecoando pelo lugar. Clara ficou pálida. Senhor Bernardes, eu só pensei... Não te pago para pensar, te pago para seguir minhas ordens. Ele se dirigiu a Lucas com passos firmes. O que essas crianças têm te dito? Lucas, assustado com o tom do avô, não respondeu. Ana se colocou entre eles. Só fomos amigos, disse com calma. Você, apontou Augusto para Ana. Fique longe do meu neto. Ele não precisa que encham a cabeça dele com fantasias. Não são fantasias, retrucou Ana, sem se intimidar. Ah, não? Então prove. Se o seu Deus é tão poderoso, que cure Lucas agora. O pátio ficou em silêncio. Todas as crianças observavam o confronto. Ana olhou para Lucas e depois para Augusto. Deus age no tempo dele, não no nosso. Augusto deu uma risada desdenhosa. Que conveniente. Sempre há uma desculpa quando as coisas não funcionam. Pegou a cadeira de rodas de Lucas e começou a empurrá-lo para a saída. Clara, vamos embora e não quero que traga Lucas aqui nunca mais. Clara seguiu Augusto, mas antes de entrar no carro, se aproximou discretamente de Ana. Não desista, sussurrou. Ele precisa da sua amizade. Nas 2 semanas seguintes, Lucas não apareceu no orfanato. Ana perguntava à Esperança se havia notícias dele, mas a diretora apenas balançava a cabeça.
Foi Joana quem teve uma ideia. Conheço uma garota que trabalha limpando casas no bairro rico. Talvez ela consiga descobrir algo sobre Lucas. As informações que conseguiram foram preocupantes. Lucas tinha piorado. Segundo a empregada doméstica, o menino teve várias crises de dor que o deixavam incapacitado por horas. Os médicos não encontravam explicação para a piora repentina. Temos que fazer algo, disse Ana aos amigos. Como? Perguntou Miguel. O avô dele não nos deixa chegar perto. Ana pensou por alguns minutos. Clara é uma boa pessoa. Ela vai nos ajudar. Encontrar uma forma de contactar Clara não foi fácil. Finalmente, Miguel lembrou que tinha visto o carro da cuidadora estacionado perto do Mercado Central às quartas-feiras de manhã. Ana convenceu Esperança a deixá-la acompanhar ao mercado na próxima quarta. Lá, encontraram Clara comprando legumes. Ana, disse Clara surpresa, o que você está fazendo aqui? Preciso ver o Lucas. Sei que ele está sofrendo. Clara olhou ao redor, nervosa. O avô dele me proibiu de permitir isso. Se ele descobrir, vai me demitir. Por favor, insistiu Ana. Só uma vez posso ajudá-lo. Clara hesitou por um momento. Lucas tem perguntado por você. Ontem à noite, ele teve outra crise e gritou seu nome por horas. Então, você sabe que ele precisa me ver, disse Ana. Finalmente, Clara cedeu. O Sr. Bernardes viaja amanhã a negócios. Vai ficar fora o dia todo. Posso trazer o Lucas ao orfanato por 1 hora, não mais. No dia seguinte, Clara chegou ao orfanato com Lucas. O menino parecia pálido e fraco. Suas mãos tremiam levemente. Ana, disse Lucas com voz rouca, quando a sentiu se aproximar. Pensei que não te veria mais. Estou aqui, respondeu Ana, tomando as mãos dele nas suas. Como você está? As dores estão piorando. Os médicos dizem que não podem fazer mais nada. Ana sentiu um aperto no peito. Observou o rosto abatido do amigo e soube que precisava agir. Você confia em mim? Perguntou. Lucas assentiu. Ana o ajudou a se levantar da cadeira de rodas. Lucas se apoiou nela, suas pernas tremendo pelo esforço. Clara, venha aqui, chamou Ana. Clara se aproximou, nervosa com a cena. Joana, Miguel, venham também, gritou Ana. Logo, várias crianças e alguns cuidadores se reuniram ao redor deles. Ana manteve o olhar fixo nos olhos cegos de Lucas. Levanta-te e volta a enxergar, disse Ana, com uma autoridade que não condizia com sua idade. Lucas sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. Suas pernas pararam de tremer, e para o espanto de todos, ele conseguiu se manter em pé, sem ajuda por alguns segundos. Eu vejo luz, sussurrou Lucas, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Clara levou as mãos à boca, incrédula. As crianças murmuravam entre si, admiradas com o que acabavam de presenciar. Lucas ficou em pé por quase 1 minuto antes de voltar a se sentar na cadeira, exausto, mas com uma expressão de esperança que não tinha há anos. O que acabou de acontecer? Perguntou Clara. Ana sorriu. Deus ouviu nossas orações. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente. Alguns cuidadores do orfanato comentaram com suas famílias, e logo várias pessoas começaram a falar do milagre da menina Ana. Quando Augusto voltou de sua viagem e soube dos rumores, sua reação foi explosiva. Clara, como você ousou desobedecer minhas ordens? Gritou ao chegar em casa. Senhor Bernardes, Lucas está melhor. Pela primeira vez em meses, ele não sentiu dores, respondeu Clara, tentando manter a calma. Mentiras. Os médicos já disseram que não há cura para a condição dele. Lucas, que ouviu os gritos de seu quarto, pediu a Clara que o levasse até o avô. Vô, disse Lucas com uma voz mais firme do que tivera em anos. Consigo ver sombras agora e a dor diminuiu. Augusto observou o neto com atenção. De fato, Lucas parecia melhor. Sua postura estava mais ereta e seus olhos, embora ainda cegos, pareciam mais vivos. É impossível, murmurou Augusto.
Os melhores especialistas confirmaram que o dano nos seus olhos é irreversível. Talvez, respondeu Lucas, mas algo mudou e sei que Ana tem a ver com isso. Augusto sentiu uma mistura de confusão e raiva. Toda a sua vida, ele acreditou apenas no que podia ver, tocar e comprar. A ideia de que uma menina pobre pudesse realizar o que os melhores médicos não conseguiram desafiava tudo o que ele conhecia. Não quero que você volte a ver essa menina, ordenou Augusto. Vou contratar mais médicos. Vou buscar tratamentos em outros países, mas não permitirei que meu neto se iluda com superstições. Mas Lucas, fortalecido por uma esperança renovada, se rebelou pela primeira vez contra o avô. Quero continuar vendo a Ana, declarou com determinação. Ela é minha amiga e desde que a conheci, me sinto melhor. A discussão se estendeu por horas. Augusto ameaçou trocar de cuidadora e trancar Lucas em casa, mas o menino não cedeu. Finalmente, Clara interveio. Senhor Bernardes, com todo respeito, Lucas não esteve tão bem em anos. Não é isso que mais importa? Augusto olhou para o neto e depois para Clara. Algo na determinação de Lucas o perturbou. Lembrou-se do próprio filho, pai de Lucas, que mostrara a mesma teimosia antes de morrer no acidente, que também deixou o menino cego. Uma semana, concedeu Augusto por fim. Vou dar mais uma semana de visitas. Depois, se não houver melhoras reais e mensuráveis, isso acaba para sempre. Clara assentiu, sabendo que era a melhor oferta que teriam. Durante essa semana, Lucas visitou o orfanato todos os dias. Ana e ele passavam horas conversando, e ela continuava contando histórias de fé e esperança. As outras crianças também se envolveram mais. Joana ensinou a Lucas alguns jogos que ele podia praticar sem precisar enxergar, e Miguel lia livros em voz alta para ele. Aos poucos, Lucas começou a perceber mais luz. Ele conseguia distinguir formas borradas e sombras em movimento. Seu estado de ânimo melhorou drasticamente e, pela primeira vez desde o acidente, ele começou a falar sobre planos para o futuro. Mas a melhora de Lucas também despertou ciúmes e ressentimentos em outros lugares. Roberto Vila-Real, um empresário que competia com Augusto, começou a espalhar rumores maliciosos sobre a situação. O Bernardes está tão desesperado que agora acredita em bruxaria, comentava Roberto em reuniões de negócios. Dizem que uma menina do orfanato está curando o neto dele. Esses rumores chegaram aos ouvidos de jornalistas locais que começaram a investigar a história. Logo, repórteres apareceram no orfanato em busca de informações sobre Ana. Esperança Moraes se sentiu sobrecarregada com a atenção da mídia. Ana, acho que devemos manter um perfil baixo por um tempo, aconselhou. Mas Ana não parecia preocupada com a publicidade. Se isso ajuda mais pessoas a conhecerem o poder de Deus, está bem, respondeu. A situação se complicou quando um repórter especialmente agressivo, chamado Fernando Reis, decidiu emboscar Augusto em seu escritório. Senhor Bernardes, é verdade que seu neto está sendo tratado por uma menina do orfanato São Miguel? Perguntou Fernando enquanto as câmeras gravavam. Augusto, pego de surpresa, reagiu com irritação. Não tenho comentários sobre a condição médica do meu neto, mas testemunhas garantem que houve melhoras milagrosas, insistiu Fernando. Milagres não existem, declarou Augusto categoricamente. Só existem ciência e medicina. A troca de palavras foi transmitida nas notícias da noite, gerando ainda mais interesse público na história. Naquela noite, quando Lucas viu o noticiário na televisão, sentiu-se magoado com as palavras do avô. Por que ele nega o que está acontecendo? Perguntou a Clara. Clara suspirou. Seu avô é um homem que construiu a vida sobre controle e lógica. Aceitar algo que está fora da compreensão dele é muito difícil. No dia seguinte, quando Clara levou Lucas ao orfanato, encontraram vários repórteres esperando na entrada. Ana se sentiu desconfortável com todas as câmeras,
mas aceitou falar brevemente. Sou só uma menina que acredita em Deus, disse Ana, diante das câmeras. É Ele quem faz as coisas impossíveis. Como você explica as melhoras de Lucas? Perguntou Fernando Reis. Não preciso explicar, respondeu Ana com simplicidade. Deus não precisa de explicações. A entrevista foi curta, mas suficiente para intensificar a atenção do público. Logo, o orfanato começou a receber visitantes que queriam conhecer Ana ou pedir que ela orasse por eles. Augusto se sentia cada vez mais pressionado pela situação. Sua imagem pública estava sendo afetada e alguns de seus sócios começaram a questionar seu julgamento. Essa situação está saindo do controle, disse Augusto ao seu advogado, Ricardo Mendes, durante uma reunião. Você deveria considerar afastar Lucas de todo esse circo midiático. Já tentei, respondeu Augusto com amargura, mas meu neto ficou tão teimoso quanto o pai dele. Ricardo, um homem pragmático, sugeriu uma estratégia diferente. Que tal organizar uma demonstração pública? Se realmente não há nada sobrenatural nisso, você será justificado quando nada acontecer. A ideia intrigou Augusto. Continue. Organize um evento beneficente, como os que você sempre faz. Convide a mídia, médicos renomados, pessoas influentes. Se a menina for uma fraude, ela será desmascarada. Se não for, terei que enfrentar a possibilidade de que tudo o que acreditei por 70 anos está errado, completou Augusto. A decisão não foi fácil, mas ele finalmente concordou em organizar o evento. Seria uma gala beneficente no hotel mais elegante da região, com a arrecadação destinada ao orfanato São Miguel. Quando Esperança Moraes recebeu o convite, mal acreditou no que lia. Ana, disse a menina, o Sr. Bernardes quer que você vá a uma festa muito chique. Ana, que nunca havia saído do orfanato, exceto por visitas ocasionais, ficou nervosa. O Lucas vai estar lá? Sim, acho que sim, respondeu Esperança. Joana e Miguel insistiram em acompanhar Ana ao evento. Somos amigos dela, declarou Joana. Se ela vai, nós também vamos. No dia do evento, o orfanato inteiro se mobilizou para preparar as crianças. As funcionárias conseguiram roupas emprestadas adequadas para a ocasião. Ana vestiu um vestido branco simples, mas limpo, e prendeu o cabelo com uma tiara. O salão do hotel estava cheio de pessoas elegantemente vestidas. Médicos, empresários, políticos e jornalistas se misturavam entre taças de champanhe e canapés. No centro do salão, Augusto conversava com vários convidados, mas seus olhos buscavam constantemente Lucas. Lucas chegou acompanhado por Clara. Ele vestia um terno formal e, embora ainda estivesse na cadeira de rodas, parecia mais alerta e animado do que nos últimos meses. Quando Ana e as outras crianças do orfanato entraram no salão, Lucas sentiu imediatamente a presença dela. Clara, a Ana está aqui? Perguntou. Sim, ela acabou de entrar com os amigos, respondeu Clara. Ana se aproximou de Lucas, sentindo-se deslocada naquele ambiente luxuoso. Oi, disse simplesmente. Fico feliz que você veio, respondeu Lucas com um sorriso. Augusto observava a interação de longe. Ele havia convidado o Dr. Rodrigues, um dos oftalmologistas mais renomados do país, para avaliar qualquer melhora real na condição de Lucas. Doutor, disse Augusto ao especialista, quero que examine meu neto depois do que acontecer esta noite. O Dr. Rodrigues, um homem de 50 anos, com óculos grossos e barba grisalha, assentiu. Claro, Sr. Bernardes, mas devo dizer que, pelos relatórios que revisei, o dano nos nervos ópticos de Lucas é irreversível. Era o que eu pensava, murmurou Augusto. A noite seguiu normalmente na primeira hora. Os convidados jantaram, ouviram discursos sobre a importância da caridade e participaram de um leilão beneficente. Ana ficou perto de Lucas, conversando em voz baixa com ele e com Clara. Foi então que Fernando Reis, o repórter,
se aproximou do grupo com uma câmera. Senhorita Ana, disse Fernando, você poderia repetir o que disse a Lucas na primeira vez que se conheceram? Ana olhou para Lucas, que assentiu levemente. Eu disse para ele se levantar e voltar a enxergar, respondeu Ana com simplicidade. E você está disposta a repetir isso aqui, diante de todos esses testemunhos? Ana sentiu o peso de todos os olhares do salão sobre ela. Mais de 200 pessoas pararam de falar para observar a cena. Se o Lucas quiser, respondeu Ana. Lucas respirou fundo. Quero tentar. Augusto, que observava de sua mesa, levantou-se lentamente. O salão ficou em completo silêncio. Ana se posicionou diante de Lucas e olhou diretamente nos olhos dele. Você está pronto? Perguntou. Lucas assentiu. Levanta-te e volta a enxergar, declarou Ana com a mesma convicção de sempre. A princípio, nada aconteceu. Lucas permaneceu sentado na cadeira, com os olhos fechados. Alguns convidados começaram a murmurar entre si. Mas então, Lucas sentiu a familiar sensação de calor percorrendo seu corpo. Suas mãos começaram a tremer, não de fraqueza, mas de energia. Lentamente, apoiou as palmas nos braços da cadeira de rodas. Sinto força nas minhas pernas, murmurou Lucas. Com um esforço visível, Lucas se impulsionou para cima. Suas pernas, que haviam ficado imóveis por anos, responderam. Ele se levantou completamente da cadeira de rodas, mantendo-se em pé, sem ajuda. O salão explodiu em exclamações de espanto. Alguns convidados se levantaram, outros tiraram fotos com seus celulares, mas isso não era tudo. Lucas abriu os olhos lentamente e olhou diretamente para Ana. Eu consigo te ver, disse com a voz embargada pela emoção. Consigo ver seu rosto. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Lucas, enquanto ele dava seus primeiros passos em 5 anos. Caminhou lentamente até Ana, com os braços estendidos. Você é exatamente como eu imaginava, disse Lucas ao abraçá-la. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Alguns convidados choravam, outros apenas observavam com incredulidade. Augusto permaneceu imóvel por vários minutos, olhando o neto caminhar e enxergar pela primeira vez desde o acidente. Seu mundo havia desmoronado completamente. O Dr. Rodrigues se aproximou rapidamente de Lucas. Permita-me examiná-lo, disse, tirando uma pequena lanterna de sua maleta. Ele direcionou a luz para os olhos de Lucas, que piscou e reclamou da intensidade. Consegue seguir meu dedo? Perguntou o doutor, movendo o indicador de um lado para o outro. Lucas acompanhou o movimento perfeitamente. Isso é impossível, murmurou o Dr. Rodrigues. Os nervos ópticos estavam completamente danificados. Não há explicação médica para isso. Fernando Reis gravou todo o evento. Suas câmeras captaram cada momento, desde a declaração de Ana até os primeiros passos de Lucas e a confirmação do médico. Augusto finalmente se aproximou do grupo. Seu rosto mostrava uma mistura de confusão, espanto e algo que ele não sentia há décadas: humildade. Lucas, disse Augusto com a voz trêmula, como você está? Me sinto completo, vô, respondeu Lucas, sem soltar a mão de Ana. Pela primeira vez em anos, me sinto completo. Augusto olhou para Ana, que o encarava sem medo. Como? Foi a única coisa que conseguiu dizer. Deus ama o Lucas, respondeu Ana, com simplicidade, e também ama você. Essas palavras atingiram Augusto como um raio. Ele lembrou, de repente, das últimas palavras que trocou com seu filho antes do acidente. Eles haviam discutido sobre dinheiro, responsabilidades, expectativas. Ele nunca disse ao filho que o amava. Augusto sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se em uma cadeira próxima e cobriu o rosto com as mãos. Perdi tanto tempo, murmurou. Perdi tanto tempo sendo um homem amargurado. Clara se aproximou e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Nunca é tarde demais para mudar, Sr. Bernardes.
O evento terminou com uma transformação que ninguém havia previsto. Os convidados, que chegaram esperando uma noite social comum, testemunharam algo que mudou a perspectiva de muitos deles. O Dr. Rodrigues documentou meticulosamente a recuperação de Lucas. Esse caso será estudado por anos, disse Augusto. Não há precedente médico para uma recuperação tão completa e súbita. Nos dias seguintes, a história se espalhou pelos meios de comunicação nacionais e internacionais. Ana se tornou uma figura conhecida, embora insistisse constantemente que não havia feito nada especial. Eu só acredito em Deus, repetia sempre que alguém perguntava sobre seu dom. É Ele quem faz coisas grandes. Lucas, por sua vez, passou por uma adaptação gradual à sua nova realidade. Após 5 anos de cegueira, recuperar a visão exigiu tempo e paciência. Clara trabalhou com ele para reaprender atividades que ele havia esquecido como fazer. Mas a mudança mais notável ocorreu em Augusto, o homem que construiu um império empresarial baseado apenas na lógica e no controle, começou a questionar tudo o que acreditava. Clara, disse ele uma tarde, enquanto observava Lucas brincar no jardim da casa, você acha que meu filho pode me perdoar? Clara o olhou surpresa. Seu filho está morto, Sr. Bernardes. Eu sei, respondeu Augusto com tristeza. Mas antes de morrer, tivemos uma discussão terrível. Disse coisas que nunca deveria ter dito ao meu próprio filho. Pais cometem erros, disse Clara suavemente. O importante é aprender com eles. Augusto tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Convocou uma reunião com os diretores de suas empresas e anunciou que destinaria uma parte significativa dos lucros anuais a obras beneficentes, começando pelo orfanato São Miguel. Sr. Bernardes, disse seu contador, um homem nervoso chamado Estevão Torres, essa quantia representa quase 30% dos seus lucros anuais. Sei disso perfeitamente, respondeu Augusto com firmeza. Está na hora de meu dinheiro servir para algo além de acumular mais dinheiro. Roberto Villarreal, seu concorrente empresarial, soube da decisão e tentou desacreditar Augusto perante outros empresários da região. O Bernardes perdeu a razão, comentava Roberto nas reuniões da Câmara de Comércio, está jogando sua fortuna fora por uma superstição. Mas outros empresários estiveram presentes no evento do hotel. Alguns viram com os próprios olhos a recuperação de Lucas e não podiam negar o que testemunharam. Roberto, disse Helena Vasconcelos, uma empresária têxtil que conhecia Augusto há décadas. Eu estava lá aquela noite. Vi o menino se levantar e andar. Vi ele recuperar a visão. Não há explicação lógica para isso. Então todos enlouqueceram, retrucou Roberto com desdém. Enquanto isso, no orfanato São Miguel, a vida mudou drasticamente. Doações chegavam de todo o país. Esperança Moraes ficou sobrecarregada com a generosidade das pessoas. Ana, disse a diretora uma manhã, vamos poder construir uma nova ala para o orfanato. Poderemos receber mais crianças que precisam de um lar. Ana sorriu. Isso é muito bom. Tem muitas crianças precisando de família. Joana, que se tornara muito protetora com Ana, desde toda a atenção midiática, expressou suas preocupações. Ana, as pessoas vêm aqui esperando que você faça milagres. E se você não conseguir ajudar todo mundo? Eu não faço milagres, respondeu Ana pacientemente. Deus faz, eu só oro. Miguel, sempre o mais reflexivo do grupo, vinha lendo sobre casos semelhantes na história. Li sobre pessoas que tinham dons especiais, contou a Ana. Algumas acabaram mal porque as pessoas esperavam demais delas. Ana considerou as palavras de Miguel. Então, vou ter que ser bem clara sobre o que posso e não posso fazer. De fato, o orfanato começou a receber visitantes em busca de curas milagrosas. Chegavam pessoas com todo tipo de doenças e problemas, esperando que Ana pudesse resolvê-los instantaneamente.
Esperança Moraes precisou implementar um sistema de agendamento para controlar as visitas. Ana, explicou, você não pode atender todas essas pessoas. Você é só uma menina e precisa de tempo para ser criança. Mas Ana insistia em ver o maior número possível de pessoas. Se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa, já vale a pena, dizia. Nem todos os encontros resultavam em curas dramáticas. Ana orava com sinceridade por cada pessoa que a visitava, mas os resultados variavam. Algumas experimentavam melhoras graduais, outras encontravam paz emocional e algumas não viam mudanças aparentes. Isso começou a gerar controvérsia. Fernando Reis, o repórter que cobria a história desde o início, passou a fazer perguntas mais críticas. Ana, perguntou ele durante uma entrevista, por que algumas pessoas se curam e outras não? Não sei, respondeu Ana honestamente. Deus tem suas razões, eu só peço, e ele decide. Mas isso não parece muito justo, insistiu Fernando. A vida nem sempre é justa como a gente entende, retrucou Ana, com uma sabedoria que surpreendia vindo de uma menina de 5 anos. Mas Deus é sempre bom. Augusto, que acompanhava as entrevistas e reportagens sobre Ana, decidiu visitar o orfanato pessoalmente. Era a primeira vez que voltava desde o evento no hotel. Chegou numa terça-feira à tarde, sem avisar. Esperança Moraes ficou surpresa ao vê-lo na porta. Senhor Bernardes, disse. Não sabíamos que o senhor vinha. Queria falar com Ana, respondeu Augusto. Se for possível. Ana estava no pátio brincando com outras crianças quando Esperança a chamou. Ao ver Augusto, Ana se aproximou sem demonstrar intimidação. Oi, disse Ana simplesmente. Oi, respondeu Augusto, sentindo-se estranhamente nervoso diante da menina. Queria te agradecer pelo que fez pelo Lucas. Não precisa me agradecer, disse Ana. Foi Deus quem ajudou o Lucas. Augusto assentiu lentamente. É isso que não entendo. Passei a vida inteira construindo o meu sucesso, acreditando só no que eu podia controlar. Dinheiro, contratos, influência. Nunca acreditei em coisas assim. E agora, no que você acredita? Perguntou Ana, com curiosidade genuína. Augusto demorou a responder. Agora, não tenho certeza de nada. Meu neto consegue enxergar e andar por causa de algo que não posso explicar nem comprar. Isso mudou tudo. Eles se sentaram num banco no pátio. Outras crianças brincavam ao redor, mas mantinham certa distância, curiosas com a presença do homem mais velho. Sabe o que é mais difícil? Continuou Augusto. É perceber quanto tempo perdi, sendo um homem duro e desconfiado. Meu filho, o pai do Lucas, morreu sem que eu dissesse que o amava. Ana observou o rosto enrugado de Augusto, vendo a tristeza que ele carregava há anos. Você acha que ele sabia que você o amava, mesmo sem você dizer? Perguntou Ana. Augusto refletiu sobre a pergunta. Espero que sim, mas gostaria de ter tido a chance de dizer isso a ele. Talvez você possa dizer agora, sugeriu Ana. Ele está morto, respondeu Augusto com amargura. Isso não significa que ele não possa te ouvir, retrucou Ana com naturalidade. Naquela noite, Augusto voltou para casa com a mente cheia de pensamentos. Lucas já estava dormindo, mas Clara contou que o menino passou o dia inteiro perguntando quando poderia ver Ana novamente. Ele mudou tanto desde que a conheceu, disse Clara a Augusto. Não só fisicamente, ele está mais feliz, mais esperançoso. Todos nós mudamos, murmurou Augusto. Na manhã seguinte, Augusto fez algo que não fazia há décadas. Visitou o túmulo de seu filho. O cemitério estava tranquilo, com apenas o som do vento movendo as folhas das árvores. Ele se ajoelhou diante da lápide e, pela primeira vez desde o funeral, falou com seu filho. Me perdoa, sussurrou com a voz embargada. Me perdoa por ter sido tão duro com você. Me perdoa por não ter dito que te amava. Me perdoa por ter sido melhor empresário do que pai.
Ele chorou por vários minutos, liberando anos de culpa e remorso que mantivera enterrados sob camadas de trabalho e responsabilidades. Ao voltar para casa, Lucas notou imediatamente a mudança no avô. "Você está bem, vô?" perguntou Lucas, preocupado com os olhos vermelhos de Augusto. "Estou bem", respondeu Augusto, abraçando o neto com mais força do que usara em anos. "E quero que você saiba que te amo, Lucas. Te amo mais do que as palavras podem expressar." Lucas sorriu. "Eu também te amo, vô." Naquela mesma semana, Augusto implementou as mudanças prometidas em suas empresas. Não só aumentou as doações beneficentes, como também melhorou as condições de trabalho de seus funcionários e criou programas de apoio às famílias dos trabalhadores. Estevão Torres, seu contador, estava preocupado com o impacto financeiro de todas essas decisões. É ele quem faz coisas grandes. Lucas, por sua vez, passou por uma adaptação gradual à sua nova realidade. Após 5 anos de cegueira, recuperar a visão exigiu tempo e paciência. Clara trabalhou com ele para reaprender atividades que ele havia esquecido como fazer. Mas a mudança mais notável ocorreu em Augusto, o homem que construiu um império empresarial baseado apenas na lógica e no controle, começou a questionar tudo o que acreditava. "Clara", disse ele uma tarde, enquanto observava Lucas brincar no jardim da casa, "você acha que meu filho pode me perdoar?" Clara o olhou, surpresa. "Seu filho está morto, Sr. Bernardes." "Eu sei", respondeu Augusto com tristeza. "Mas antes de morrer, tivemos uma discussão terrível. Disse coisas que nunca deveria ter dito ao meu próprio filho." "Pais cometem erros", disse Clara suavemente. "O importante é aprender com eles." Augusto tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Convocou uma reunião com os diretores de suas empresas e anunciou que destinaria uma parte significativa dos lucros anuais a obras beneficentes, começando pelo orfanato São Miguel. "Senhor Bernardes", disse seu contador, um homem nervoso chamado Estevão Torres, "essa quantia representa quase 30% dos seus lucros anuais." "Sei disso perfeitamente", respondeu Augusto com firmeza. "Está na hora de meu dinheiro servir para algo, além de acumular mais dinheiro." Roberto Vila Real, seu concorrente empresarial, soube da decisão e tentou desacreditar Augusto perante outros empresários da região. "O Bernardes perdeu a razão", comentava Roberto nas reuniões da Câmara de Comércio. "Está jogando sua fortuna fora por uma superstição." Mas outros empresários estiveram presentes no evento do hotel. Alguns viram com os próprios olhos a recuperação de Lucas e não podiam negar o que testemunharam. "Roberto", disse Helena Vasconcelos, uma empresária têxtil que conhecia Augusto há décadas, "eu estava lá aquela noite. Vi o menino se levantar e andar. Vi ele recuperar a visão. Não há explicação lógica para isso." "Então todos enlouqueceram", retrucou Roberto com desdém. Enquanto isso, no orfanato São Miguel, a vida mudou drasticamente. Doações chegavam de todo o país. Esperança Moraes ficou sobrecarregada com a generosidade das pessoas. "Ana", disse a diretora uma manhã, "vamos poder construir uma nova ala para o orfanato. Poderemos receber mais crianças que precisam de um lar." Ana sorriu. "Isso é muito bom. Tem muitas crianças precisando de família." Joana, que se tornara muito protetora com Ana desde toda a atenção midiática, expressou suas preocupações. "Ana, as pessoas vêm aqui esperando que você faça milagres. E se você não conseguir ajudar todo mundo?" "Eu não faço milagres", respondeu Ana pacientemente. "Deus faz. Eu só oro." Miguel, sempre o mais reflexivo do grupo, vinha lendo sobre casos semelhantes na história. "Li sobre pessoas que tinham dons especiais", contou a Ana. "Algumas acabaram mal porque as pessoas esperavam demais delas." Ana considerou as palavras de Miguel. "Então, vou ter que ser bem clara sobre o que posso
e não posso fazer. De fato, o orfanato começou a receber visitantes em busca de curas milagrosas. Chegavam pessoas com todo tipo de doenças e problemas, esperando que Ana pudesse resolvê-los instantaneamente. Esperança. Moraes precisou implementar um sistema de agendamento para controlar as visitas. Ana explicou: "Você não pode atender todas essas pessoas. Você é só uma menina e precisa de tempo para ser criança." Mas Ana insistia em ver o maior número possível de pessoas. "Se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa, já vale a pena", dizia. Nem todos os encontros resultavam em curas dramáticas. Ana orava com sinceridade por cada pessoa que a visitava, mas os resultados variavam. Algumas experimentavam melhoras graduais, outras encontravam paz emocional, e algumas não viam mudanças aparentes. Isso começou a gerar controvérsia. Fernando Reis, o repórter que cobria a história desde o início, passou a fazer perguntas mais críticas. "Ana", perguntou ele durante uma entrevista, "por que algumas pessoas se curam e outras não?" "Não sei", respondeu Ana honestamente. "Deus tem suas razões. Eu só peço e ele decide." "Mas isso não parece muito justo", insistiu Fernando. "A vida nem sempre é justa como a gente entende", retrucou Ana, com uma sabedoria que surpreendia vindo de uma menina de 5 anos. "Mas Deus é sempre bom." Augusto, que acompanhava as entrevistas e reportagens sobre Ana, decidiu visitar o orfanato pessoalmente. Era a primeira vez que voltava desde o evento no hotel. Chegou numa terça-feira à tarde, sem avisar. Esperança Moraes ficou surpresa ao vê-lo na porta. "Senhor Bernardes", disse. "Não sabíamos que o senhor vinha." "Queria falar com Ana", respondeu Augusto. "Se for possível." Ana estava no pátio, brincando com outras crianças, quando Esperança a chamou. Ao ver Augusto, Ana se aproximou, sem demonstrar intimidação. "Oi", disse Ana simplesmente. "Oi", respondeu Augusto, sentindo-se estranhamente nervoso diante da menina. "Queria te agradecer pelo que fez pelo Lucas." "Não precisa me agradecer", disse Ana. "Foi Deus quem ajudou o Lucas." Augusto assentiu lentamente. "É isso que não entendo. Passei a vida inteira construindo meu sucesso acreditando só no que eu podia controlar. Dinheiro, contratos, influência. Nunca acreditei em coisas assim. E agora, no que você acredita?" perguntou Ana com curiosidade genuína. Augusto demorou a responder. "Agora não tenho certeza de nada. Meu neto consegue enxergar e andar por causa de algo que não posso explicar nem comprar. Isso mudou tudo." Eles se sentaram num banco no pátio. Outras crianças brincavam ao redor, mas mantinham certa distância, curiosas com a presença do homem mais velho. "Sabe o que é mais difícil?" continuou Augusto. "É perceber quanto tempo perdi sendo um homem duro e desconfiado. Meu filho, o pai do Lucas, morreu sem que eu dissesse que o amava." Ana observou o rosto enrugado de Augusto, vendo a tristeza que ele carregava há anos. "Você acha que ele sabia que você o amava, mesmo sem você dizer?" perguntou Ana. Augusto refletiu sobre a pergunta. "Espero que sim, mas gostaria de ter tido a chance de dizer isso a ele." "Talvez você possa dizer agora", sugeriu Ana. "Ele está morto", respondeu Augusto com amargura. "Isso não significa que ele não possa te ouvir", retrucou Ana, com naturalidade. Naquela noite, Augusto voltou para casa com a mente cheia de pensamentos. Lucas já estava dormindo, mas Clara contou que o menino passou o dia inteiro perguntando quando poderia ver Ana novamente. "Ele mudou tanto desde que a conheceu", disse Clara a Augusto. "Não só fisicamente, ele está mais feliz, mais esperançoso." "Todos nós mudamos", murmurou Augusto. Na manhã seguinte, Augusto fez algo que não fazia há décadas. Visitou o túmulo de seu filho. O cemitério estava tranquilo, com apenas o som do vento movendo as folhas das árvores. Ele se ajoelhou diante da lápide e, pela primeira vez desde o funeral, falou com seu filho.
Me perdoa, sussurrou com a voz embargada. Me perdoa por ter sido tão duro com você. Me perdoa por não ter dito que te amava. Me perdoa por ter sido melhor empresário do que pai. Ele chorou por vários minutos, liberando anos de culpa e remorso que mantivera enterrados sob camadas de trabalho e responsabilidades. Ao voltar para casa, Lucas notou imediatamente a mudança no avô. Você está bem, vô? Perguntou Lucas, preocupado com os olhos vermelhos de Augusto. Estou bem, respondeu Augusto, abraçando o neto com mais força do que usara em anos. E quero que você saiba que te amo, Lucas. Te amo mais do que as palavras podem expressar. Lucas sorriu. Eu também te amo, vô. Naquela mesma semana, Augusto implementou as mudanças prometidas em suas empresas. Não só aumentou as doações beneficentes, como também melhorou as condições de trabalho de seus funcionários e criou programas de apoio às famílias dos trabalhadores. Estevão Torres, seu contador, estava preocupado com o impacto financeiro de todas essas decisões. Senhor Bernardes disse durante uma reunião: essas mudanças vão reduzir significativamente os lucros anuais. Estevão, respondeu Augusto com calma, por 70 anos me concentrei apenas em acumular dinheiro. Agora quero me concentrar em fazer algo significativo com ele. As notícias das mudanças nas empresas de Augusto se espalharam rapidamente. Alguns concorrentes, como Roberto Villarreal, viram isso como uma oportunidade para ganhar vantagem no mercado. O Bernardes ficou mole, comentava Roberto com seus sócios. Podemos nos aproveitar dessa nova consciência social dele para conseguir mais contratos. Mas Roberto não contava com o fato de que outros empresários também foram impactados pela história de Ana e Lucas. Helena Vasconcelos, que testemunhou o evento no hotel, decidiu seguir o exemplo de Augusto. Se o Augusto pode mudar depois de 70 anos, disse Helena à sua diretoria, nós também podemos fazer as coisas de maneira diferente. Logo, vários empresários da região começaram a implementar programas semelhantes. O que começou como a amizade entre uma menina do orfanato e um menino rico estava se transformando em um movimento de transformação social. Enquanto isso, Ana continuava sua vida no orfanato, aparentemente alheia ao impacto que estava causando em tantas pessoas. Seguia brincando com Joana e Miguel, ajudava nas tarefas domésticas e recebia as pessoas que vinham em busca de ajuda. Uma tarde, chegou ao orfanato uma mulher chamada Carmen Reis, mãe de 3 filhos e esposa de Fernando, o repórter. Carmen fora diagnosticada com uma doença crônica que a enfraquecia gradualmente. Vi todas as notícias sobre você, disse Carmen a Ana. Meu marido é o repórter que está cobrindo sua história. Ana assentiu. Eu me lembro. Estou muito doente, continuou Carmen. Os médicos dizem que não há muito que possam fazer. Meus filhos são pequenos e tenho medo de não vê-los crescer. Ana tomou as mãos de Carmen nas suas. Você acredita em Deus? Carmen hesitou. Quero acreditar, mas tem sido difícil manter a fé quando tudo está desmoronando. Deus entende quando é difícil acreditar, respondeu Ana com compaixão. Ele não fica bravo porque você tem dúvidas. Elas oraram juntas por vários minutos. Ana pediu pela cura de Carmen, mas também por paz e força para ela e sua família. Carmen não experimentou uma cura instantânea como a de Lucas, mas algo mudou nela. Me sinto diferente, disse a Ana. Mais tranquila. Nas semanas seguintes, Carmen começou a responder melhor aos tratamentos médicos. Sua condição se estabilizou e, embora não estivesse completamente curada, sua qualidade de vida melhorou significativamente. Fernando Reis, que fora cético sobre Ana desde o início, não pôde negar a mudança em sua esposa. Não sei como explicar o que está acontecendo, confessou Fernando ao seu editor. Minha esposa está melhor e os médicos não entendem por quê. O editor, um homem pragmático chamado
Marcos Herrera, acompanhava a cobertura de Fernando sobre Ana. Fernando, disse, é hora de mudar o foco do seu relato. Em vez de procurar falhas na história, por que não investiga o impacto positivo que ela está causando? Fernando seguiu o conselho do editor. Começou a entrevistar todas as pessoas que interagiram com Ana, documentando não apenas as supostas curas, mas também as mudanças de atitude e os efeitos positivos nas comunidades. Descobriu que o orfanato São Miguel conseguiu arrecadar dinheiro suficiente para construir não apenas uma nova ala, mas também para estabelecer programas educacionais avançados para as crianças. Vários dos jovens mais velhos conseguiram bolsas para estudar em escolas particulares. Joana, a adolescente rebelde que era amiga de Ana desde o início, foi uma das beneficiadas. Ela recebeu uma bolsa integral para estudar em um colégio de prestígio. Antes de conhecer a Ana, confessou Joana a Fernando durante uma entrevista. Eu achava que minha vida estava destinada ao fracasso. Era uma órfã problemática sem futuro. Mas ver o que ela fez pelo Lucas me ensinou que as coisas podem mudar. Miguel também foi transformado pelos eventos. Seu amor pela leitura chamou a atenção de um professor universitário que visitou o orfanato. E agora ele tinha um mentor que o preparava para estudos superiores. A Ana me ensinou que as coisas impossíveis podem se tornar possíveis, disse Miguel a Fernando. Isso me deu coragem para sonhar grande. Quando Fernando publicou seu novo relatório, focando nas transformações positivas geradas pela história de Ana, a resposta do público foi extremamente positiva. As doações ao orfanato se multiplicaram e várias organizações beneficentes se ofereceram para criar programas semelhantes em outras instituições. Augusto, que acompanhava a evolução da cobertura midiática, sentiu-se motivado a fazer ainda mais. Convocou uma reunião com outros empresários para propor a criação de uma fundação que apoiasse orfanatos em toda a região. Não podemos deixar essa oportunidade se perder, disse aos presentes. Vimos o poder transformador da esperança. Agora temos a responsabilidade de estender essa esperança a mais crianças. Helena Vasconcelos apoiou imediatamente a proposta. O Augusto está certo. Essa menina nos ensinou que a mudança real é possível. Até mesmo alguns dos empresários mais céticos que haviam seguido Roberto Villarreal em suas críticas começaram a reconsiderar suas posições. A evidência do impacto positivo era inegável. Roberto, vendo-se cada vez mais isolado, decidiu fazer uma última tentativa de desacreditar o movimento. Contratou um investigador particular chamado Diego Moraes para buscar informações que pudessem comprometer Ana ou o orfanato. Diego passou semanas investigando, revisou os registros do orfanato, entrevistou funcionários atuais e antigos e até tentou subornar alguns trabalhadores para revelarem informações negativas, mas não encontrou nada. O orfanato São Miguel tinha um histórico impecável. Esperança Moraes era reconhecida por sua integridade e Ana era exatamente o que parecia, uma menina de fé genuína, sem segundas intenções. Senhor Villarreal, relatou Diego, não há nenhum escândalo aqui. Tudo parece ser legítimo. Roberto ficou frustrado. Tem que haver algo. Ninguém é tão puro quanto parece. Às vezes, respondeu Diego com honestidade, as coisas boas simplesmente são boas. Enquanto isso, Lucas começou a frequentar uma escola regular pela primeira vez na vida. O processo de adaptação foi gradual, mas seu entusiasmo por aprender era contagiante. Sua professora, uma mulher chamada Patrícia Santos, ficou impressionada com a atitude positiva do menino. Lucas é um aluno extraordinário, disse Patrícia a Clara durante uma reunião de pais. Não é só inteligente, ele tem uma compaixão e maturidade incomuns para crianças da idade dele. Lucas começou a contar sua história aos colegas de classe, alguns dos quais vinham de famílias com problemas.
Seu testemunho de esperança e transformação começou a influenciar positivamente outras crianças. Minha amiga Ana me ensinou que Deus pode mudar qualquer situação, dizia Lucas aos colegas, não importa o quão difícil pareça. Um dia, um dos colegas de Lucas, um menino chamado Tomás, cuja família enfrentava dificuldades financeiras, pediu se poderia conhecer Ana. Meus pais brigam o tempo todo por causa de dinheiro, confessou Tomás a Lucas. Talvez a Ana possa ajudar. Lucas falou com Clara, que por sua vez entrou em contato com Esperança Moraes. Uma visita foi organizada para que Tomás e sua família conhecessem Ana. Os pais de Tomás, Maria e Carlos chegaram ao orfanato, carregando o peso de meses de estresse financeiro. Carlos perdera o emprego havia 6 meses e a família estava à beira de perder a casa. Não sei se isso vai funcionar, murmurou Carlos à esposa antes de entrarem no orfanato. É ele quem faz coisas grandes. Lucas, por sua vez, passou por uma adaptação gradual à sua nova realidade. Após 5 anos de cegueira, recuperar a visão exigiu tempo e paciência. Clara trabalhou com ele para reaprender atividades que ele havia esquecido como fazer. Mas a mudança mais notável ocorreu em Augusto, o homem que construiu um império empresarial baseado apenas na lógica e no controle, começou a questionar tudo o que acreditava. Clara, disse ele uma tarde, enquanto observava Lucas brincar no jardim da casa, você acha que meu filho pode me perdoar? Clara o olhou, surpresa. Seu filho está morto, Sr. Bernardes. Eu sei, respondeu Augusto com tristeza. Mas antes de morrer, tivemos uma discussão terrível. Disse coisas que nunca deveria ter dito ao meu próprio filho. Pais cometem erros, disse Clara suavemente. O importante é aprender com eles. Augusto tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Convocou uma reunião com os diretores de suas empresas e anunciou que destinaria uma parte significativa dos lucros anuais a obras beneficentes, começando pelo orfanato São Miguel. Senhor Bernardes, disse seu contador, um homem nervoso chamado Estevão Torres, essa quantia representa quase 30% dos seus lucros anuais. Sei disso perfeitamente, respondeu Augusto com firmeza. Está na hora de meu dinheiro servir para algo além de acumular mais dinheiro. Roberto Villarreal, seu concorrente empresarial, soube da decisão e tentou desacreditar Augusto perante outros empresários da região. O Bernardes perdeu a razão, comentava Roberto nas reuniões da Câmara de Comércio. Está jogando sua fortuna fora por uma superstição. Mas outros empresários estiveram presentes no evento do hotel. Alguns viram com os próprios olhos a recuperação de Lucas e não podiam negar o que testemunharam. Roberto, disse Helena Vasconcelos, uma empresária têxtil que conhecia Augusto há décadas. Eu estava lá aquela noite. Vi o menino se levantar e andar. Vi ele recuperar a visão. Não há explicação lógica para isso. Então todos enlouqueceram, retrucou Roberto com desdém. Enquanto isso, no orfanato São Miguel, a vida mudou drasticamente. Doações chegavam de todo o país. Esperança. Moraes ficou sobrecarregada com a generosidade das pessoas. Ana, disse a diretora uma manhã, vamos poder construir uma nova ala para o orfanato. Poderemos receber mais crianças que precisam de um lar. Ana sorriu. Isso é muito bom. Tem muitas crianças precisando de família. Joana, que se tornara muito protetora com Ana desde toda a atenção midiática, expressou suas preocupações. Ana, as pessoas vêm aqui esperando que você faça milagres. E se você não conseguir ajudar todo mundo? Eu não faço milagres, respondeu Ana pacientemente. Deus faz. Eu só oro. Miguel, sempre o mais reflexivo do grupo, vinha lendo sobre casos semelhantes na história. Li sobre pessoas que tinham dons especiais, contou a Ana. Algumas acabaram mal porque as pessoas esperavam demais delas. Ana
considerou as palavras de Miguel. Então, vou ter que ser bem clara sobre o que posso e não posso fazer. De fato, o orfanato começou a receber visitantes em busca de curas milagrosas. Chegavam pessoas com todo tipo de doenças e problemas, esperando que Ana pudesse resolvê-los instantaneamente. Esperança. Moraes precisou implementar um sistema de agendamento para controlar as visitas. Ana, explicou, você não pode atender todas essas pessoas. Você é só uma menina e precisa de tempo para ser criança. Mas Ana insistia em ver o maior número possível de pessoas. Se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa, já vale a pena, dizia. Nem todos os encontros resultavam em curas dramáticas. Ana orava com sinceridade por cada pessoa que a visitava, mas os resultados variavam. Algumas experimentavam melhoras graduais, outras encontravam paz emocional, e algumas não viam mudanças aparentes. Isso começou a gerar controvérsia. Fernando Reis, o repórter que cobria a história desde o início, passou a fazer perguntas mais críticas. Ana, perguntou ele durante uma entrevista, por que algumas pessoas se curam e outras não? Não sei, respondeu Ana honestamente. Deus tem suas razões. Eu só peço e ele decide. Mas isso não parece muito justo, insistiu Fernando. A vida nem sempre é justa como a gente entende, retrucou Ana, com uma sabedoria que surpreendia vindo de uma menina de 5 anos. Mas Deus é sempre bom. Augusto, que acompanhava as entrevistas e reportagens sobre Ana, decidiu visitar o orfanato pessoalmente. Era a primeira vez que voltava desde o evento no hotel. Chegou numa terça-feira à tarde, sem avisar. Esperança Moraes ficou surpresa ao vê-lo na porta. Senhor Bernardes, disse. Não sabíamos que o senhor vinha. Queria falar com Ana, respondeu Augusto. Se for possível. Ana estava no pátio, brincando com outras crianças, quando Esperança a chamou. Ao ver Augusto, Ana se aproximou sem demonstrar intimidação. Oi, disse Ana simplesmente. Oi, respondeu Augusto, sentindo-se estranhamente nervoso diante da menina. Queria te agradecer pelo que fez pelo Lucas. Não precisa me agradecer, disse Ana. Foi Deus quem ajudou o Lucas. Augusto assentiu lentamente. É isso que não entendo. Passei a vida inteira construindo meu sucesso, acreditando só no que eu podia controlar. Dinheiro, contratos, influência. Nunca acreditei em coisas assim. E agora, no que você acredita? Perguntou Ana com curiosidade genuína. Augusto demorou a responder. Agora não tenho certeza de nada. Meu neto consegue enxergar e andar por causa de algo que não posso explicar nem comprar. Isso mudou tudo. Eles se sentaram num banco no pátio. Outras crianças brincavam ao redor, mas mantinham certa distância, curiosas com a presença do homem mais velho. Sabe o que é mais difícil? Continuou Augusto. É perceber quanto tempo perdi sendo um homem duro e desconfiado. Meu filho, o pai do Lucas, morreu sem que eu dissesse que o amava. Ana, mas já não sabemos o que mais fazer. Ana recebeu a família com a mesma simplicidade de sempre, ouviu seus problemas sem julgar e orou com eles por uma solução. Deus conhece as necessidades de vocês, assegurou Ana. Ele vai cuidar de vocês. Não houve uma intervenção milagrosa instantânea, mas algo mudou na dinâmica familiar. Maria e Carlos pararam de culpar um ao outro pela situação e começaram a trabalhar juntos para encontrar soluções. Uma semana depois, Carlos recebeu uma ligação inesperada. Uma das empresas de Augusto estava expandindo operações e precisava de supervisores com a experiência dele. O salário era melhor que o do emprego anterior. Não acredito que isso está acontecendo, disse Carlos a Maria naquela noite, justo quando tínhamos perdido toda a esperança. A história da família de Tomás se somou aos muitos testemunhos de pessoas cujas vidas foram tocadas de alguma forma por Ana. Embora nem todos experimentassem milagres físicos dramáticos,
Muitos encontravam esperança, reconciliação ou oportunidades inesperadas. O Dr. Rodrigues, o oftalmologista que examinou Lucas durante o evento no hotel, decidiu fazer um estudo mais aprofundado do caso. Convidou outros especialistas para avaliarem a recuperação de Lucas. Colegas, disse durante uma apresentação médica, este caso desafia tudo o que sabemos sobre danos neurológicos irreversíveis. Os nervos ópticos deste paciente estavam completamente destruídos, mas agora funcionam perfeitamente. Os médicos presentes examinaram minuciosamente todos os prontuários, radiografias e estudos anteriores de Lucas. A conclusão foi unânime. Não havia explicação médica para sua recuperação. Estão sugerindo que foi um milagre? Perguntou um dos médicos. O Dr. Rodrigues, um homem de ciência que nunca acreditara no sobrenatural, demorou a responder. Não sei como explicar de outra forma. O estudo médico foi publicado em uma revista científica de prestígio, gerando debate na comunidade médica internacional. Alguns médicos se mostraram céticos, sugerindo que houve erros nos diagnósticos originais. Outros reconheceram que, ocasionalmente, a medicina enfrentava casos que não podia explicar. Enquanto tudo isso acontecia, Ana continuava sua vida no orfanato, aparentemente não afetada por toda a atenção que sua história gerara. Continuava sendo a mesma menina, de 5 anos que brincava com seus amigos, ajudava nas tarefas e orava por qualquer pessoa que pedisse. Esperança Moraes notou que Ana nunca mostrava orgulho ou arrogância pelos eventos extraordinários que ocorreram ao seu redor. Ana, perguntou a diretora uma tarde, você entende tudo o que aconteceu desde que conheceu o Lucas? Ana refletiu sobre a pergunta. Entendo que Deus ama as pessoas e quer ajudá-las. Entendo que Ele me usa, às vezes, para mostrar esse amor. Você não se sente especial por isso? Me sinto grata, respondeu Ana com honestidade, mas não especial. Acho que Deus pode usar qualquer pessoa que esteja disposta. Essa resposta resumia perfeitamente a essência de Ana. Sua humildade, genuína, era tão notável quanto qualquer um dos eventos extraordinários associados a ela. Um ano após o primeiro encontro entre Ana e Lucas, Augusto organizou uma celebração especial. Convidou todas as pessoas cujas vidas foram transformadas, de alguma forma, pela história de Ana. O evento foi realizado no mesmo hotel onde ocorreu a cura pública de Lucas. Mas, desta vez, o clima era completamente diferente. Em vez de ceticismo e tensão, havia gratidão e celebração. Lucas, agora com 9 anos, caminhou até o púlpito para falar aos convidados. Sua visão era perfeita e sua confiança havia crescido enormemente. Há 1 ano, começou Lucas, eu era um menino triste, que não acreditava que as coisas podiam melhorar. A Ana me ensinou que sempre há esperança, mesmo quando tudo parece impossível. Ana, sentada na primeira fila ao lado de Joana e Miguel, sorriu timidamente enquanto Lucas falava. Meu avô também mudou, continuou Lucas. Antes ele era um homem muito sério que só pensava em trabalho. Agora, ele sorri mais, abraça mais e ajuda muitas pessoas. Augusto, que estava ao lado do púlpito, sentiu lágrimas nos olhos. A transformação em sua relação com Lucas foi um dos maiores presentes de todo o processo. Quando Lucas terminou seu discurso, Augusto pegou o microfone. Há 1 ano, disse Augusto com voz firme. Eu era um homem que acreditava que dinheiro e poder podiam resolver qualquer problema. A Ana me ensinou que há forças neste mundo mais poderosas do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. Ele fez uma pausa, olhando para a Ana. Essa menina não só devolveu a visão ao meu neto, mas me devolveu a capacidade de ver o que realmente importa na vida. Ele anunciou que a fundação que haviam estabelecido já começara a operar em 12 orfanatos da região, fornecendo não apenas recursos materiais, mas também programas educacionais e de desenvolvimento pessoal. E isso é só o começo, declarou Augusto.
A Ana nos mostrou que, quando agimos com fé e amor genuíno, não há limite para o bem que podemos fazer. O evento terminou, com Ana sendo convidada ao púlpito. Diante de mais de 300 pessoas, a menina de 6 anos, que havia completado o aniversário recentemente, falou com a mesma simplicidade de sempre. "Deus me ama", disse Ana. "E Ele ama todos vocês também. Quando acreditamos no amor dele, coisas maravilhosas podem acontecer." Essas palavras simples ressoaram no coração de cada pessoa presente. Muitos dos convidados haviam chegado como céticos um ano antes, mas agora eram testemunhas vivas de transformação. Fernando Reis, que documentou toda a história desde seus inícios céticos até se tornar um crente, escreveu um livro sobre os eventos. O livro se tornou um best-seller e todos os lucros foram doados ao orfanato São Miguel. Carmen, a esposa de Fernando, havia se recuperado completamente de sua doença. Os médicos não conseguiam explicar sua melhora, mas ela não tinha dúvidas sobre a fonte de sua cura. Roberto Villarreal, o empresário que tentou desacreditar toda a história, finalmente desistiu de seus esforços. A evidência do impacto positivo era esmagadora demais para negar. Um dia, surpreendentemente, Roberto apareceu no orfanato São Miguel. "Vim pedir desculpas", disse a Esperança Moraes. "Estive errado sobre tudo isso." Ana, que estava brincando no pátio, aproximou-se ao ver o visitante desconhecido. "Quem é ele?" perguntou a Esperança. "É o senhor Roberto", respondeu a diretora. "Veio nos visitar." Ana foi diretamente até Roberto. "Você está triste?" perguntou, com a inocência típica das crianças. Roberto se sentiu desarmado pela pergunta direta. "Sim", admitiu. "Estive muito triste por muito tempo." "Por quê?" continuou Ana. Roberto nunca falara de seus problemas pessoais com ninguém, mas algo na presença de Ana o motivou a ser honesto. "Perdi minha família há muitos anos", confessou. "Desde então, estive cheio de raiva e amargura." Ana pegou a mão de Roberto. "Deus pode curar corações partidos também", disse com convicção. Roberto sentiu algo que não experimentava há décadas: esperança. Ele começou a chorar, liberando anos de dor acumulada. "Você pode orar por mim?" pediu a Ana. Ana orou por Roberto com a mesma fé que mostrara com Lucas e todas as outras pessoas. Pediu por cura emocional, paz e a oportunidade de Roberto reconstruir relações significativas. Roberto não experimentou uma transformação instantânea tão dramática quanto a de Lucas, mas começou um processo de cura que mudaria o rumo de sua vida. Nos meses seguintes, procurou ajuda profissional para lidar com seu luto, reconectou-se com familiares afastados e, aos poucos, tornou-se um dos colaboradores mais generosos da fundação estabelecida por Augusto. 2 anos após o primeiro encontro entre Ana e Lucas, o orfanato São Miguel havia crescido significativamente. A nova construção agora abrigava 60 crianças, e os programas educacionais conseguiram que vários egressos obtivessem bolsas universitárias. Joana, agora com 17 anos, tornara-se uma líder estudantil em seu colégio e planejava estudar serviço social para ajudar outras crianças em situações semelhantes à sua. A Ana me inspirou a acreditar que eu podia ser mais do que uma órfã problemática, confidenciou Joana a uma revista que fazia um acompanhamento da história. Agora quero inspirar outras crianças da mesma forma. Miguel, agora com 13 anos, desenvolveu um amor profundo pela ciência e sonhava em se tornar médico. Quero encontrar maneiras de ajudar as pessoas como a Ana ajuda, explicava, mas usando a medicina. Lucas, por sua vez, desenvolveu uma personalidade extrovertida e compassiva. Em sua escola, tornou-se um defensor das crianças vítimas de bullying ou com deficiências. Minha experiência me ensinou que todos precisamos de esperança, dizia Lucas às crianças que ajudava.
e todos podemos dar esperança aos outros. Augusto mudou tão profundamente que muitas pessoas que o conheciam há décadas mal o reconheciam. O homem severo e focado apenas nos negócios se transformara em um filantropo ativo e um avô carinhoso. Meu neto me devolveu mais do que a visão, refletia Augusto durante uma entrevista. Ele me devolveu a capacidade de amar sem reservas. Clara, que testemunhou toda a transformação, decidiu escrever suas próprias memórias sobre a experiência. Trabalhei por 3 anos com um menino que havia perdido a esperança, escreveu. Em um dia, uma menina de 5 anos devolveu a ele não só a visão, mas a alegria de viver. O Dr. Rodrigues continuou monitorando a condição de Lucas, documentando meticulosamente seu progresso. A recuperação não apenas se manteve, mas continuou melhorando. A visão de Lucas agora era melhor que a de muitas pessoas que nunca tiveram problemas oculares. Este caso mudou minha perspectiva sobre os limites da medicina, admitia o Dr. Rodrigues em conferências médicas. Aprendi que há aspectos da cura que a ciência ainda não compreende completamente. O caso de Lucas inspirou outros médicos a documentar casos semelhantes de recuperações inexplicáveis. Formou-se uma rede internacional de profissionais de saúde que estudavam a interseção entre fé, esperança e cura física. Ana, agora com 7 anos, continuava vivendo sua vida com a mesma naturalidade de sempre. Cresceu fisicamente, mas sua essência permanecia inalterada. Continuava acreditando com a mesma fé, ajudava qualquer pessoa que pedisse e tratava todos com igual compaixão. Você não se cansa de tanta gente vir pedir sua ajuda? Perguntou Miguel um dia. Ana considerou a pergunta. Às vezes fico cansada, admitiu honestamente. Mas então lembro que Deus nunca se cansa de nos ajudar. Esperança Moraes observava o desenvolvimento de Ana com uma mistura de admiração e preocupação protetora. Ana, disse uma tarde, quero que saiba que sempre pode dizer não se alguém pedir algo que você não quer fazer. Eu sei, respondeu Ana, mas quando posso ajudar, gosto de fazer isso. A história de Ana e Lucas se espalhou internacionalmente. Pessoas de outros países começaram a visitar o orfanato, algumas buscando ajuda pessoal, outras apenas querendo conhecer a menina, cuja fé gerara tanto impacto. Um dia, chegou uma delegação de médicos de vários países que queriam estudar o caso de Lucas e entrevistar Ana. Entre eles estava a doutora Elizabeth Warren, uma neurologista de renome internacional especializada em lesões do nervo óptico. Ana perguntou à doutora Warren, como você soube que o Lucas podia ser curado? Eu não sabia, respondeu Ana com honestidade. Só sabia que Deus o amava e que podia ajudá-lo. A doutora Warren, que estudara centenas de casos de danos neurológicos, ficou intrigada com a simplicidade da resposta. Tem algo especial que você faz quando ora pelas pessoas? Continuou a doutora. Só falo com Deus como falaria com um amigo, explicou Ana. Digo o que a pessoa precisa e peço que ele a ajude. A delegação médica passou 3 dias na região, examinando exaustivamente Lucas e entrevistando todas as pessoas envolvidas em sua recuperação. Suas conclusões foram as mesmas do Dr. Rodrigues. Não havia explicação médica convencional para o ocorrido. Isso nos obriga a reconhecer que há aspectos da cura humana que a medicina moderna ainda não compreende, declarou a doutora Warren em uma coletiva de imprensa antes de partir. Enquanto isso, a fundação estabelecida por Augusto expandiu suas operações. Agora, trabalhava com 25 orfanatos em 3 regiões diferentes e estabeleceu programas de bolsas que beneficiaram mais de 200 crianças. Helena Vasconcelos assumiu um papel de liderança na fundação, coordenando esforços com outros empresários que aderiram à causa. O que começou como a história de uma menina e um menino se tornou um movimento de transformação social.
refletia Helena durante uma reunião da diretoria. Roberto Vila Real, que agora participava ativamente da fundação, propôs expandir os programas para incluir apoio a famílias em crise econômica. Minha própria experiência me ensinou que, às vezes, as pessoas só precisam de uma oportunidade e um pouco de esperança, explicava Roberto. Se pudermos oferecer isso, podemos mudar vidas inteiras. Fernando Reis continuou documentando o impacto da história. Seu segundo livro, focado nas transformações comunitárias geradas pelos eventos, também se tornou um best-seller. A história de Ana nos ensina que as mudanças mais profundas muitas vezes começam com os gestos mais simples, escreveu Fernando no prefácio do livro. Carmen, completamente recuperada de sua doença, começou a trabalhar como voluntária no orfanato, ajudando com programas de leitura para as crianças menores. A Ana salvou minha vida, dizia Carmen a qualquer um que perguntasse sobre sua recuperação. Mas, mais do que isso, me ensinou a viver com esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. 3 anos após o primeiro encontro, foi organizado um evento especial para comemorar o aniversário. Desta vez, a celebração não se limitou a um hotel elegante, mas foi realizada em um parque público para que toda a comunidade pudesse participar. Milhares de pessoas compareceram. Havia famílias beneficiadas pelos programas da Fundação, crianças que receberam bolsas educacionais, funcionários cujas condições de trabalho melhoraram e muitas outras pessoas cujas vidas foram tocadas de alguma forma pela história de Ana. Lucas, agora com 11 anos, havia crescido consideravelmente. Era um menino atlético e estudioso que participava ativamente de esportes e tinha excelentes notas acadêmicas. Quando eu era pequeno e estava cego, disse Lucas à multidão reunida, achava que minha vida tinha acabado antes de começar. A Ana me ensinou que Deus tem planos para cada um de nós, não importa quais sejam nossas circunstâncias. Ana, agora com 8 anos, desenvolveu uma personalidade mais madura, mas mantinha a mesma humildade e fé genuína que a caracterizavam desde o início. Quando pediram que falasse no evento, Ana foi até o microfone com naturalidade. Há 3 anos, começou Ana. Conheci o Lucas e me tornei amiga dele. Não sabia que essa amizade ia mudar tantas coisas. Ela fez uma pausa, observando as milhares de pessoas que a escutavam atentamente. Acho que Deus usa as amizades para fazer coisas maravilhosas, continuou. Quando somos amigos de verdade, quando cuidamos uns dos outros, coisas boas acontecem. Suas palavras ressoaram profundamente na audiência. Muitas pessoas vieram esperando ouvir sobre milagres sobrenaturais, mas Ana ofereceu algo igualmente poderoso: a importância do amor e da amizade genuínos. Augusto, que observava do lado do palco, aproximou-se do microfone após Ana. Essa menina, disse Augusto com voz emocionada, me ensinou que os verdadeiros milagres não são apenas as curas físicas. Os verdadeiros milagres acontecem quando aprendemos a amar sem condições, quando encontramos esperança no meio do desespero e quando decidimos usar nossas bênçãos para abençoar os outros. Ele anunciou que a Fundação havia decidido criar um fundo permanente que garantiria o funcionamento dos programas para sempre. A Ana plantou uma semente de esperança, declarou Augusto. Nossa responsabilidade é garantir que essa semente continue crescendo e dando frutos pelas próximas gerações. O evento terminou com uma surpresa especial. Joana, agora com 18 anos e prestes a se formar no ensino médio, anunciou que fora aceita em uma universidade de prestígio com uma bolsa integral para estudar serviço social. A Ana me inspirou a acreditar que eu podia ter um futuro diferente, declarou Joana. Agora quero dedicar minha vida a inspirar outras crianças da mesma forma. Miguel, agora com 14 anos, fora aceito em um programa especial para estudantes
superdotados em ciências. Vou estudar medicina, anunciou Miguel. Quero encontrar formas de combinar ciência com fé para ajudar as pessoas. As histórias de sucesso se multiplicavam. Mais de 50 crianças beneficiadas pelos programas receberam bolsas educacionais. Dezenas de famílias saíram da pobreza graças às oportunidades de emprego criadas pelas empresas participantes da fundação. Mas talvez o impacto mais significativo tenha sido a mudança na cultura empresarial da região. Muitas empresas adotaram modelos de responsabilidade social semelhantes aos implementados por Augusto. A Ana mudou a definição de sucesso em nossa comunidade, observava Helena Vasconcelos. Antes, o sucesso era medido apenas em termos de lucros financeiros. Agora, também é medido em termos de impacto social positivo. O Dr. Rodrigues continuou estudando casos semelhantes ao de Lucas. Ele documentou outros 17 casos de recuperações medicamente inexplicáveis em pessoas que interagiram com Ana. Nem todos os casos são tão dramáticos quanto o de Lucas, explicava o Dr. Rodrigues em suas apresentações acadêmicas. Mas há um padrão consistente de melhoras que não podem ser explicadas pela medicina convencional. No entanto, Ana sempre insistia que não tinha poderes especiais. Deus é quem cura, repetia constantemente. Eu só oro. Qualquer pessoa pode orar. Para provar seu ponto, Ana começou a ensinar outras crianças do orfanato a orar pelas pessoas que vinham em busca de ajuda. Olha, disse a uma nova menina chamada Sofia, é só falar com Deus como se ele fosse seu pai. Conta para ele o que a pessoa precisa e pede para ele ajudar. Sofia, uma menina tímida de 6 anos que chegara recentemente ao orfanato, seguiu as instruções de Ana. Quando uma senhora idosa chegou ao orfanato reclamando de dores nas articulações, Sofia orou por ela com a mesma fé que aprendera de Ana. A senhora não experimentou uma cura instantânea, mas relatou uma melhora gradual em suas dores nas semanas seguintes. A Ana está me ensinando que a fé não é algo que só pessoas especiais podem ter, explicava Sofia a Esperança Moraes. É algo que todos podemos aprender. Esse enfoque de Ana para ensinar fé tornou-se parte integrante da vida no orfanato. As crianças mais velhas orientavam as menores não apenas em tarefas acadêmicas, mas também no desenvolvimento espiritual e emocional. O orfanato se tornou mais do que um lar temporário para crianças sem família, observava Esperança Moraes. Tornou-se uma escola de esperança e compaixão. 4 anos após o primeiro encontro entre Ana e Lucas, a história transcendera as fronteiras nacionais. Documentários foram produzidos em vários idiomas e Ana recebeu convites para visitar outros países. No entanto, Ana recusou todas as convites internacionais. Meu lar é aqui, explicava aos visitantes estrangeiros. Essas são minha família, dizia, referindo-se às outras crianças do orfanato. Augusto ofereceu adotar Ana oficialmente, proporcionando-lhe todas as vantagens econômicas e educacionais que o dinheiro pudesse comprar. Ana, disse Augusto durante uma conversa privada, você poderia ter a melhor educação do mundo, viajar para qualquer lugar, conhecer qualquer pessoa, é só dizer sim. Ana considerou a oferta cuidadosamente. Agradeço muito a sua oferta, respondeu. Mas acho que Deus me quer aqui com as outras crianças que não têm família. Você não quer ter uma família própria? Insistiu Augusto. Já tenho uma família, retrucou Ana, sorrindo. Tenho a Esperança, a Joana, o Miguel, todas as crianças daqui, e tenho você e o Lucas também. Essa resposta emocionou Augusto profundamente. Ele percebeu que Ana desenvolvera uma compreensão de amor e família que transcendia as estruturas tradicionais. Lucas, por sua vez, manteve uma amizade próxima com Ana, apesar de agora frequentar uma escola particular de prestígio e viver em um mundo muito diferente do orfanato.
A Ana é minha melhor amiga, declarava Lucas sem vergonha diante de seus colegas de classe mais privilegiados. Ela me ensinou as coisas mais importantes da vida. Alguns pais dos colegas de Lucas expressaram preocupação com a influência de Ana sobre seus filhos. Você não acha que o Lucas deveria se relacionar mais com crianças do mesmo nível social? Sugeriu uma mãe a Augusto durante um evento social. A Ana é a pessoa mais sábia que conheço, respondeu Augusto com firmeza. Meu neto tem sorte de tê-la como amiga. Essa postura gerou algumas tensões sociais. Algumas famílias ricas da região se afastaram de Augusto, considerando que ele perdera o rumo com sua nova perspectiva de vida. Mas Augusto não mostrava sinais de arrependimento. Perdi muitas coisas quando mudei minha forma de viver, admitia. Perdi alguns amigos superficiais, perdi um pouco de dinheiro, perdi minha reputação de homem implacável nos negócios, mas ganhei muito mais do que perdi. O que você ganhou? Perguntou um jornalista durante uma entrevista. Ganhei uma relação verdadeira com meu neto, respondeu Augusto. Ganhei a capacidade de dormir em paz à noite. Ganhei o respeito de pessoas que realmente admiro. E ganhei um propósito na vida que vai além de acumular dinheiro. Clara, que testemunhou toda a transformação da família, decidiu escrever um livro sobre sua experiência cuidando de Lucas. Trabalhei por 3 anos com um menino que vivia na escuridão, tanto literal quanto figurativamente, escreveu Clara em seu livro. Em um dia, uma menina devolveu a ele a luz em todos os sentidos da palavra. O livro de Clara ofereceu uma perspectiva única sobre os eventos, mostrando os detalhes íntimos da vida diária de Lucas, antes e depois de conhecer Ana. A mudança não foi só física, explicava Clara em entrevistas promocionais do livro. O Lucas se tornou uma pessoa completamente diferente. Passou de um menino retraído e sem esperança para um jovem confiante e compassivo. Fernando Reis continuou documentando a história, mas agora seu enfoque era mais acadêmico. Ele começou a estudar os efeitos sociológicos de longo prazo de eventos extraordinários em comunidades pequenas. A história de Ana representa um caso de estudo fascinante sobre como um evento aparentemente sobrenatural pode gerar mudanças sociais reais e duradouras, escrevia Fernando em artigos acadêmicos. Suas pesquisas mostraram que a região experimentou melhoras mensuráveis em vários indicadores sociais. Redução nas taxas de criminalidade, aumento nas doações beneficentes, melhora nas relações trabalhistas e maior participação em atividades comunitárias. É como se a esperança fosse contagiante, observava Fernando. Ana plantou uma semente de esperança, e essa semente se espalhou por toda a comunidade. Carmen, completamente recuperada e agora trabalhando como coordenadora de voluntários no orfanato, desenvolveu programas para ensinar às mães da comunidade sobre nutrição infantil e cuidados básicos de saúde. A Ana me ensinou que, depois de receber um milagre, temos a responsabilidade de ajudar os outros, explicava a Carmen às mulheres que participavam de seus programas. Miguel, agora com 15 anos, começou a dar aulas particulares de matemática e ciências para crianças mais novas. Seu sonho de se tornar médico se fortalecera e ele começou a trabalhar como voluntário na clínica local. Quero ser o tipo de médico que combina ciência com compaixão, explicava Miguel. A Ana me ensinou que a cura envolve mais do que apenas medicina. Joana, que iniciara seus estudos universitários em serviço social, retornava regularmente ao orfanato para trabalhar com os adolescentes. A Ana me deu esperança quando eu não tinha nenhuma, dizia Joana, as meninas mais velhas do orfanato. Agora quero passar essa esperança para a próxima geração. 5 anos após o primeiro encontro, o Orfanato São Miguel fora completamente transformado. A nova construção incluía salas de aula modernas, uma biblioteca,
laboratórios de informática, instalações esportivas e até um pequeno teatro, onde as crianças apresentavam peças. Este lugar se tornou mais do que um orfanato, observava Esperança Moraes, que agora dirigia uma instituição que era modelo para outras organizações beneficentes. Tornou-se um centro de esperança para toda a comunidade. Ana, agora com 10 anos, crescera fisicamente, mas mantinha a mesma essência que a caracterizava desde o início. Continuava ajudando nas tarefas do orfanato, brincando com as crianças menores e recebendo as pessoas que vinham em busca de oração. "Você nunca se cansa de tudo isso?" perguntou um jornalista durante uma entrevista de aniversário. Ana considerou a pergunta cuidadosamente. "Às vezes fico cansada fisicamente", admitiu, "mas nunca me canso de ajudar as pessoas. É o que mais gosto de fazer." "Quais são seus planos para o futuro?" continuou o jornalista. "Quero continuar aprendendo e crescendo", respondeu Ana. "E quero continuar ajudando as pessoas a conhecerem o amor de Deus." "Você gostaria de ser famosa no mundo todo?" Ana sorriu. "Não preciso ser famosa, só preciso ser útil." Essa resposta resumia perfeitamente a perspectiva de Ana sobre sua vida e seu propósito. Apesar de toda a atenção internacional que recebera, ela permanecia focada nas necessidades das pessoas ao seu redor. Lucas, agora com 13 anos, desenvolvera uma paixão por serviço comunitário. Dividia seu tempo entre estudos acadêmicos avançados e trabalho voluntário em vários programas sociais. "A Ana me ensinou que, quando você recebe muito, tem a responsabilidade de dar muito", explicava Lucas durante uma apresentação em sua escola sobre responsabilidade social. Seu testemunho inspirara muitos de seus colegas de classe a se envolverem em atividades de serviço comunitário. Augusto, agora com 75 anos, distribuíra a maior parte de sua fortuna por meio da fundação, mantendo apenas o necessário para viver confortavelmente e garantir a educação de Lucas. "O dinheiro é uma ferramenta", refletia Augusto. "Durante a maior parte da minha vida, usei essa ferramenta só para acumular mais dinheiro. A Ana me ensinou a usar essa ferramenta para construir esperança." A fundação expandira suas operações para o âmbito nacional, trabalhando agora com mais de 100 orfanatos e programas sociais. Roberto Villarreal, completamente transformado de sua antiga atitude, assumira a liderança de vários programas da fundação. "Passei décadas sendo um homem amargurado e destrutivo", admitia Roberto em testemunhos públicos. "A Ana me ensinou que nunca é tarde demais para mudar e começar a construir, em vez de destruir." O Dr. Rodrigues estabelecera uma clínica especializada que combinava medicina tradicional com apoio emocional e espiritual para pacientes com doenças crônicas. "Minha experiência, estudando o caso de Lucas, me ensinou que a cura é um processo holístico", explicava o Dr. Rodrigues. "Não podemos separar o bem-estar físico do bem-estar emocional e espiritual." A clínica documentara taxas de recuperação significativamente melhores que as de clínicas tradicionais, especialmente em casos de doenças com componentes psicossomáticos. Helena Vasconcelos transformara sua empresa em um modelo de responsabilidade social corporativa, implementando programas de bem-estar para funcionários, iniciativas ambientais e programas de desenvolvimento comunitário. A Ana nos ensinou que o verdadeiro sucesso é medido pelo impacto positivo que temos nas vidas dos outros, declarava Helena em conferências empresariais. Sua empresa fora reconhecida internacionalmente como um modelo de práticas empresariais éticas e socialmente responsáveis. 6 anos após o primeiro encontro, foi organizada uma conferência internacional sobre fé, esperança e transformação social em homenagem ao impacto da história de Ana. Acadêmicos, médicos, líderes religiosos e trabalhadores sociais de todo o mundo
se reuniram para estudar e discutir os efeitos de longo prazo dos eventos. O caso de Ana e Lucas representa um fenômeno único na literatura sociológica, declarou a doutora Maria Gonçalves, uma socióloga de uma universidade prestigiada que estudara a história por 2 anos. Documentamos mudanças mensuráveis e duradouras em múltiplos indicadores sociais que podem ser rastreados diretamente aos eventos iniciados por Ana, continuou a doutora Gonçalves em sua apresentação. Os estudos mostraram que a região experimentara uma redução de 40% nas taxas de criminalidade juvenil, um aumento de 300% nas doações beneficentes, uma melhora significativa nas relações trabalhistas e na satisfação dos funcionários, um aumento de 250%, na participação em atividades comunitárias e uma redução notável nos casos de depressão e ansiedade relatados. Essas mudanças não são temporárias, enfatizou a doutora Gonçalves. Elas se mantiveram e se fortaleceram durante os 6 anos que estamos estudando a situação. Ana foi convidada a participar da conferência, mas aceitou apenas fazer uma breve apresentação. Não entendo todos os números e estudos, começou Ana diante da audiência internacional de acadêmicos. Mas entendo que, quando as pessoas se sentem amadas e valorizadas, coisas boas acontecem. Sua apresentação durou apenas 10 minutos, mas foi considerada por muitos participantes como a mais impactante de toda a conferência. Essa menina conseguiu algo que governos e organizações internacionais lutam para alcançar, comentou um delegado das Nações Unidas. Ela criou uma transformação social sustentável baseada apenas em amor e esperança. Lucas, agora com 14 anos, também participou da conferência, compartilhando sua perspectiva sobre como sua recuperação afetara não apenas sua vida, mas a de toda a comunidade. Quando eu era pequeno e estava cego, disse Lucas à audiência internacional, achava que minha vida não tinha propósito. A Ana me ensinou que todos temos um propósito e que, às vezes, nossas maiores dificuldades se tornam nossas maiores oportunidades para ajudar os outros. Augusto também falou na conferência, descrevendo sua transformação pessoal e as mudanças que implementara em suas empresas. A Ana me ensinou que o verdadeiro liderança não é sobre acumular poder sobre os outros, declarou Augusto. É sobre usar qualquer poder que você tenha para erguer os outros. Ao concluir a conferência, foi estabelecida uma rede internacional de organizações comprometidas em replicar os princípios e métodos que geraram a transformação na região de Ana. O caso de Ana nos ensina que as mudanças sociais mais profundas e duradouras não vêm de cima para baixo, mas de coração para coração, concluiu a diretora da conferência em seu discurso de encerramento. 7 anos após o primeiro encontro entre Ana e Lucas, a história inspirara movimentos semelhantes em vários países. Organizações beneficentes, líderes religiosos e ativistas sociais estudaram e adaptaram os princípios que geraram a transformação. Mas, no orfanato São Miguel, a vida continuava com a mesma simplicidade que caracterizara a história desde o início. Ana, agora com 11 anos, seguia sendo a mesma menina humilde que colocava as necessidades dos outros acima das suas. Ela recusara ofertas para estudar em escolas particulares exclusivas, preferindo a escola local, junto com outras crianças de famílias trabalhadoras. Não preciso de uma educação cara para aprender o que realmente importa, explicava Ana quando questionada sobre suas decisões educacionais. Seus professores notaram que Ana tinha uma inteligência excepcional, especialmente em áreas relacionadas à compreensão humana e resolução de conflitos. Ana tem uma capacidade única de entender as emoções e motivações das pessoas, observava sua professora do 5º ano, a professora Martinez. Quando há conflitos na sala, as outras crianças naturalmente recorrem a ela para encontrar soluções. Lucas, agora com 15 anos,
mantinha uma amizade próxima com Ana. Apesar de suas vidas terem tomado rumos diferentes, ele frequentava um colégio de prestígio e já fora aceito com bolsa integral em várias universidades. Ele visitava o orfanato regularmente. A Ana continua sendo minha melhor amiga e minha conselheira mais sábia, declarava Lucas, sem constrangimento diante de seus colegas de escola. Seu testemunho inspirara muitos jovens de famílias ricas a se envolverem em programas de serviço social. Augusto, agora com 76 anos, encontrara uma paz profunda em seus anos finais, que contrastava marcadamente com a tensão constante que caracterizara sua vida empresarial anterior. A Ana me ensinou que a verdadeira riqueza não se conta em bancos, refletia Augusto durante uma entrevista em seu 706º aniversário. Ela se conta em vidas transformadas e relações genuínas. Ele estabelecera um fundo de dotação que garantiria o funcionamento de todos os programas da Fundação por pelo menos 100 anos. Quero garantir que o legado de Ana continue muito depois que todos nós partirmos, explicava Augusto. A história de Ana e Lucas fora documentada em livros, documentários e estudos acadêmicos em vários idiomas. No entanto, Ana insistira que qualquer renda gerada por essas publicações fosse destinada a programas beneficentes. A história não pertence a mim, explicava a Ana com sua característica humildade. Ela pertence a todas as pessoas que foram abençoadas por ela. No 10º aniversário do primeiro encontro entre Ana e Lucas, foi organizada uma celebração massiva que atraiu mais de 10.000 pessoas de todo o mundo. Ana, agora com 14 anos, crescera e se tornara uma adolescente reflexiva e madura, mas mantinha a mesma essência que a caracterizara desde criança. Há 10 anos, disse Ana diante da multidão reunida, conheci o Lucas e nos tornamos amigos. Não sabia que essa amizade tocaria tantas vidas, mas isso me ensinou algo importante. Nunca sabemos como nossas ações simples podem ter grandes efeitos. Lucas, agora com 17 anos, fora aceito em uma universidade de prestígio, onde estudaria medicina com especialização em neurologia. Quero dedicar minha vida a ajudar pessoas como eu era antes de conhecer a Ana, declarou Lucas durante a celebração. Quero ser médico para o corpo, mas também quero aprender a ser um curador para a alma. Augusto, embora mostrasse sinais de sua idade avançada, mantinha uma energia notável quando falava sobre o impacto de Ana em sua vida. Essa menina me ensinou que os maiores milagres não são as curas físicas, declarou Augusto à multidão. Os maiores milagres são as transformações do coração. Durante a celebração, foi anunciado que a história de Ana inspirara a criação de mais de 50 organizações beneficentes em 20 países diferentes. Joana, que concluíra sua graduação em serviço social e agora dirigia um programa nacional para jovens em risco, retornou para a celebração. A Ana me ensinou que nosso passado não determina nosso futuro, declarou Joana. Agora trabalho todos os dias para ensinar essa mesma lição a outros jovens. Miguel, que concluíra sua graduação em biologia e iniciava estudos de medicina, também participou da celebração. Ana me inspirou a buscar formas de combinar ciência com compaixão, explicou Miguel. Meu objetivo é me tornar o tipo de médico que trata não apenas doenças, mas pessoas completas. O Dr. Rodrigues, que continuara monitorando a saúde de Lucas ao longo da década, apresentou um relatório médico completo durante a celebração. Após 10 anos, posso confirmar que a recuperação de Lucas não apenas se manteve, mas continua sendo inexplicável sob a perspectiva médica convencional, declarou o Dr. Rodrigues. Esse caso mudou fundamentalmente minha compreensão dos limites da medicina. A celebração terminou com Ana
fazendo uma declaração que resumiu perfeitamente sua perspectiva sobre toda a experiência. Deus me usou para ajudar o Lucas, disse Ana, com a mesma simplicidade de sempre. Mas o Lucas também me ajudou. Ele me ensinou que a amizade verdadeira pode mudar o mundo. E todos vocês, continuou, dirigindo-se à multidão, mostraram que, quando as pessoas decidem se amar e ajudar umas às outras, não há limite para o bem que podem fazer. Suas palavras finais ressoaram nos corações de todos os presentes. O milagre não fui eu. O milagre foi que todos decidimos acreditar que as coisas podem ser melhores e depois trabalhamos juntos para torná-las melhores. 10 anos após aquele primeiro encontro entre uma menina do orfanato e um menino rico em cadeira de rodas, a história demonstrara que as mudanças mais profundas e duradouras não vêm de eventos espetaculares, mas de decisões simples de amar, acreditar e agir com compaixão. Ana começara como uma menina solitária em um orfanato, mas se tornara um catalisador para a transformação de toda uma comunidade. Sua história continuaria inspirando gerações futuras, provando que a fé genuína, expressa por meio do amor prático, pode verdadeiramente mudar o mundo.